Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Achei super interessante essa observação e essa análise divisória por esse rapaz. Ao se tratar das divisões políticas de cada ex-presidente da República Brasileira, onde ele faz uma retrospectiva de cada divisão partidária política, esquerda e direita. Embora que alguns dos presidentes apresentados neste vídeo não exista uma clareza e definição concreta sobre a que grupo político partidário pertença, se é esquerda ou direita, onde irei fazer um pequeno complemento histórico de alguns ex-presidentes mais críticos da história da República Brasileira. O rapaz desse vídeo começou pelo primeiro presidente da República Brasileira, como o primeiro governo de direita da história do Brasil, que é Marechal Deodoro da Fonseca. Mas eu começaria com o primeiro governo do Brasil de ideologia política de direita, Dom Pedro I, até pelo fato de sua forma de se impor e de se comportar como político de direita. Dom Pedro I tinha essas características e comportamentos, como um governo antidemocrático e autoritário, até porque Dom Pedro I deu um golpe de Estado, colocando em prática a Constituinte de 1824, elaborada por ele mesmo, e se colocando como um ditador, com o chamado poder moderador, se colocando acima dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. O autoritarismo de Dom Pedro I foi um problema que desgastou sua relação com as elites do país, criou conflitos internos e levou à renúncia ao trono em favor de seu filho, em 7 de abril de 1831. Os grandes acontecimentos que marcaram o primeiro reinado foram a outorga da Constituição de 1824, dando a Dom Pedro I plenos poderes. Todos os presidentes do Brasil, de esquerda e de direita, de 1889 para cá. Deodoro da Fonseca, direita. Para quem não sabe, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto foram militares. Marechal Deodoro foi o militar que traiu o seu melhor amigo, Dom Pedro II, dando o golpe, expulsando seu amigo Dom Pedro II do Brasil e tomando o poder, e adotando a República do Brasil, onde essa república foi baseada no modelo republicano estadunidense. O Marechal Deodoro da Fonseca deu 2 golpes de Estado. O primeiro foi o golpe de 1889 e o segundo foi o golpe de 3 de novembro ou o golpe de 1891. Foi um decreto do presidente Marechal Deodoro da Fonseca que dissolveu o Congresso Nacional em 3 de novembro de 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca dissolveu o Congresso Nacional em 3 de novembro de 1891, em resposta à tentativa do Congresso de aprovar uma lei que limitava os seus poderes. Este ato foi um golpe de Estado que entrou para a história como golpe de 3 de novembro. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, o seu vice Floriano Peixoto usurpou o poder. Lembrando que os vice a presidente não era da mesma chapa a do presidente, era chapa diferente, onde também o vice precisava passar por votos da população, ou seja, a população também tinha que escolher o vice através do voto, assim como para presidente. Floriano Peixoto, que foi antes, direita.
Quando Deodoro da Fonseca renunciou por pressão e também por ameaça de uma guerra civil, por lei, deveria fazer uma nova eleição, mas Floriano Peixoto não quis fazer essa nova eleição, dessa forma, dando um golpe. No ano de 1892, Floriano Peixoto decretou o estado de sítio e dissolvendo o Congresso. Por pressão da Armada e de bombardear o Rio de Janeiro, Floriano Peixoto renunciou ao poder. Prudente de Moraes, direita. Também o governo de Prudente de Moraes foi marcado por um grande massacre chamado de Guerra de Canudos, no interior do sertão da Bahia, onde uma população de 25 mil habitantes foi completamente extinta pelo exército brasileiro ao mando do presidente Prudente de Moraes, que foi uma guerra totalmente covarde e injusta por parte do governo federal, estadual e dos grandes latifundiários de terras contra os pobres miseráveis do sertão da Bahia. Campos Salles, direita. Rodrigo Alves, direita. Afonso Pena, direita. Nilo Procópio, direita. Hermes da Fonseca, direita. Braz, direita. Delfim Moreira, direita. Epitácio Pessoa, direita. Arthur Bernardi, direita. Washington Luiz, direita. Aqui encerra a República Velha. Também a República Velha teve outras divisões, chamada de República do Café com Leite e República dos Governadores. Entra na Era Vargas. Vou botar o Getúlio Vargas no meio, tá? Tem muita gente que fala que ele era de esquerda, mas na verdade ele era de direita, mas era um nacionalista e era pró da classe trabalhadora. Tinha políticas de esquerda, política de direita, vou botar no meio. Getúlio Vargas. Falar um pouco sobre Vargas e seu governo. Getúlio Vargas, assim como Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, também era militar, e seu governo foi um governo muito conturbado e controverso. Também deu 2 golpes. O golpe de 1930, que é chamado também de Revolução de 1930, e o golpe de 1937, conhecido como Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura varguista que perseguiu e exilou muitas pessoas durante seu governo, principalmente os que eram considerados comunistas, como por exemplo Carlos Prestes e Olga. O governo de Getúlio Vargas foi um governo muito controverso e complexo para entender qual grupo partidário ele pertencia, se era de esquerda ou de direita, mas pelas suas atitudes como um ditador e autoritarismo, e também pela sua admiração e aproximação de Getúlio Vargas com Hitler, o nazismo, com todos esses desfechos, dá para encaixar perfeitamente Getúlio Vargas como de direita. Enfim, em 1945, Getúlio Vargas renuncia do poder por pressões dos Estados Unidos e do Exército, o mesmo exército que ajudou Getúlio Vargas a dar um golpe. Também foi o mesmo a tirá-lo do poder. Aí entra a República Populista, Eurico Gaspar Dutra, direita, né? Volta Getúlio Vargas, depois veio Café Filho, depois veio Carlos Luiz, Nireu Ramos, Juscelino Kubitschek eu vou botar no meio, que na verdade ele é de direita, né? Mas vou botar no meio. Jânio Quadros também vou botar no meio. Falar em Jânio Quadros também foi um governo muito polêmico, devido à proibição do uso de biquíni nas praias e nas piscinas brasileiras. Isso causou uma grande revolta e polêmica no seu governo. Jânio Quadros foi eleito presidente em 3 de outubro de 1960 pela coligação PTN, PDC, UDN, PR e PL para um mandato de 1961 a 1965.
com 5,6 milhões de votos, a maior votação até então obtida no Brasil, vencendo o Marechal Henrique Lott de forma arrasadora, por mais de 2 milhões de votos. Seu governo foi bastante breve, passando apenas 7 meses no poder e renunciando no mesmo ano de 1961. Ranieri Mazzilli, direita. João Goulart, sim, era de esquerda, tinha a reforma agrária como prioridade. Aí entra o período militar, né? Período militar, Castelo Branco, né? Direita. Costa e Silva, direita. Governo provisório militar, Emílio Médici, direita. Ernesto Geisel, direita. João Figueiredo, direita. Quando falamos no momento da ditadura militar, também foi outro momento muito difícil da história da política republicana brasileira, onde também os militares tomaram o poder e implantando um regime só por militares, onde causaram muitas perseguições, torturas e mortes. Um dos mais perseguidos foram Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Além de perseguidos, foram presos e torturados, principalmente Dilma. Artistas que foram presos durante a ditadura militar, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Rita Lee e Chico Buarque, foram presos durante a ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira causou muitos problemas, como violações dos direitos humanos, arroxo salarial e enfraquecimentos dos sindicatos. Mesmo com o forte crescimento e criação de empregos no período militar, os salários foram achatados e a distância entre rico e pobre cresceu, ou seja, a desigualdade social se agravou ainda mais. Na verdade, esse chamado milagre econômico foi de certa forma uma camuflagem para esconder a verdadeira situação econômica do Brasil, onde o Brasil estava mergulhado em um estado de crise econômica descontrolada, de inflação e desigualdade social. Aí entra a República Nova, né? A Nova República. José Sarney, direita. Fernando Collor, direita. Também, quando falamos no governo de Fernando Collor de Mello, foi um governo desastroso, de inflação, crise econômica, instabilidade política, um legado de desconfiança no governo e mudança na política econômica do Brasil. Também corrupção e falsificação dos dinheiros das contas bancárias da população. Itamar Franco, direita. Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser progressista, o governo dele foi um governo liberal, de direita. Lula, as pessoas colocam Lula como de esquerda, na verdade Lula é um social liberal, tá? De esquerda, mas vou botar aqui na caixinha da esquerda. Dilma, esquerda. Também tivemos um impeachment da presidenta Dilma Rousseff e também a prisão de Lula, onde teve a intenção de preparar e abrir o caminho para lançar como candidato único, como presidente, Jair Bolsonaro. Sabendo eles, deixando a presidência livre e o maior concorrente para presidente preso, fora da política, e suas narrativas de comunismo e da Lava Jato. Então, foi um momento crucial para ser eleito como presidente naquele momento. Na verdade, foi um golpe baixo que a extrema-direita bolsonarista deu contra a democracia republicana brasileira. Entra Michel Temer, que é um governo de direita. Aí vem Bolsonaro, direita, e volta Lula, esquerda. Aí vocês acham que o problema do Nordeste é a esquerda e não a direita. Toma vergonha na tua cara, pô. Onde o governo bolsonarista foi uma atrocidade e decadência do desenvolvimento de todas as esferas, de todas as
administrativas do Brasil, principalmente na área da educação. E, nessa última eleição, o Brasil foi mais outro alvo de mais uma tentativa de golpe de Estado pela extrema-direita, novamente, com o apoio dos militares, tendo como chefe principal da organização criminosa golpista Jair Bolsonaro. Enfim, esta videoaula foi só para mostrar às pessoas que não têm conhecimento e informações sobre o que a extrema-direita já tem feito de coisas ruins sobre a nossa população brasileira, onde o exército e os militares, ao invés de protegerem a integridade da democracia brasileira republicana contra esses políticos bandidos golpistas, mas não, preferem se juntarem a eles para poder serem beneficiados e a população que morra. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.